Olá, boa noite, tudo bem? Meu nome é Luiz, eu sou diretor do Clube de Desbravadores Orion. Para mim é um prazer imenso poder falar com vocês aí do Clube de Desbravadores Luzeiros, um clube que eu conheço há muitos anos. Talvez você aí, jovem desbravador, talvez você conheça alguém que foi desbravador aí lá pela década de 80, início de 90, aí do Luzeiros, eu era do Orion, com certeza eu devo conhecer, ou então já me conhece também. Estou nesse desafio novo de estar de volta ao Clube de Desbravadores. Para mim tem sido uma experiência muito boa, né? E eu peço que vocês orem por mim para que eu possa cada dia mais estar nas mãos do Senhor, para que eu possa realmente fazer aquilo que Ele quer que eu faça, né? Que é pregar o Evangelho e ajudar as crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens a se solidificar, a manter firmes na única verdade que nós temos, que é Jesus Cristo como nosso Salvador. Amém? Agradeço a Cleidiane o convite e vai ser um prazer poder compartilhar com vocês alguns minutos aqui da Palavra de Deus. Gostaria de fazer uma oração, gostaria que você fechasse seus olhos e orasse comigo. Querido Deus, muito obrigado por essa oportunidade. Estudar a Tua Palavra, sem dúvida nenhuma, é um motivo de muita alegria para mim e para qualquer pessoa que realmente gosta da verdade. Abençoe os meus queridos desbravadores do Clube Luzeiros, jovens valorosos, jovens que têm se dedicado, ó Pai, a estar ao Teu lado e, acima de tudo, falando também do amor de Jesus Cristo a outras pessoas. Abençoe a direção, não só do clube, mas da igreja, que eles possam estar ao lado dessas crianças, desses jovens, para que eles possam crescer firmes, alicerçados em Jesus Cristo. Proteja-os, querido Deus, nesse momento difícil em que nós estamos vivendo. E muitas pessoas, infelizmente, vão sofrer ainda, mas que nós possamos estar guardados por Ti, ó Deus. Que o Seu santo sangue possa nos proteger. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de falar com vocês sobre algo muito, muito bacana. Milagres. Tenho certeza que na sua vida você já deve ter tido algum milagre, um grande milagre. Porque nós somos seres humanos, nós somos às vezes meio egoístas, né? A gente acha que milagre mesmo, só aqueles assim, o mar se abriu e o povo passou, ou o povo foi pelejar e Deus falou assim, não, fica aí povo, que eu vou resolver isso para vocês. Aí quando o povo sai de manhã, depois de uma oração de um rei, o povo sai de manhã e vê todo o exército inimigo destruído. Isso aí é um grande milagre. Mas será que somente esses são milagres? Será que aqueles menores, mas não tão menos importantes, será que eles também não são significativos? Será que eles realmente não são assim de suma importância para a nossa vida? Eu tenho certeza que você conhece um grande milagre que Deus fez na sua vida. Eu tenho muitos milagres. Poderia ficar aqui muito tempo dizendo de como Deus, nos mínimos detalhes, me ajudou com um milagre, como que Deus fez para me resgatar de novo para os seus caminhos, eu que estive fora e voltei. Então, assim, eu acho que precisamos ser mais humildes e reconhecer que os mesmos pequenos cuidados que Deus tem com cada um de nós são importantes e são válidos principalmente no nosso crescimento espiritual, ok? Eu gostaria de compartilhar com vocês uma história de um jovem que, sem dúvida nenhuma, Deus fez muitos milagres na vida dele. Mesmo parecendo que Deus não estava do lado dele, mesmo parecendo que todas as pessoas queriam acabar com a vida dele, mesmo assim Deus provou para ele que Deus estava ao seu lado. Eu estou falando de José. Leia comigo, abra sua Bíblia, no capítulo 39, 38, 37, vamos ler primeiro 37, no versículo 28, lá fala que passava então por ali alguns mercadores medianitas, né? E esses mercadores, eles viram ali umas pessoas e os irmãos de José os alcançaram e o tiraram da cisterna e venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Esses levaram ele para o Egito. Todos vocês conhecem a história de José, um jovem, não sei, por volta de 16, 17 anos, uma criança, e filho de um pai
em que tinha outros irmãos que não eram filho do mesmo pai e da mesma mãe, né? E às vezes alguns de nós e alguns de vocês também podem ter uma família assim um pouco dividida, né? Isso gera um pouco de transtorno, às vezes não, mas às vezes sim. E naquela família estava gerando muito conflito, porque o pai amava a mãe de José. E agora José nasce e o pai começa a demonstrar para os outros que ele amava mais a José. Imaginem só, os outros filhos sendo colocados de lado. Eles começaram a ficar com inveja, começaram a ficar chateados com aquela situação. Quem não ficaria? Afinal de contas, todos nós gostamos de ser tratados iguais. Mas o pai de José estava tratando ele de uma forma diferente dos outros. E aquilo causou um ciúmes muito grande. Ele ganhou uma túnica e os irmãos ficaram com mais ciúmes ainda, né? Em algumas famílias a gente vê que existe também um tipo de situação dessa em que umas pessoas, né, não aceitam o outro irmão por não ser do mesmo pai ou da mesma mãe, enfim, né? Mas a verdade é que aqueles ali estavam com raiva, e quando ele chegou onde os irmãos estavam trabalhando, contando que ele teve um sonho e que nesse sonho os irmãos o serviam, aí foi a gota d'água. Os irmãos de José perderam a paciência, venderam ele para os medianitas, que levaram para o Egito. Pensaram até em matá-lo, mas pouparam a vida dele e ele foi vendido e foi parar no Egito. E lá no Egito ele parou na casa de um homem, Potifar, um homem comandante da guarda dos egípcios. E esse homem era casado, todos nós conhecemos a história, com uma mulher muito bonita. E José começou a trabalhar naquela casa ali, e José era um jovem, atraente provavelmente, né? E o seu patrão confiava muito nele, confiava todas as coisas nele, e falou com ele assim: olha, você vai cuidar da minha casa, tá, José? Porém, você não vai mexer com a minha mulher. Opa, sem problema, patrão. E José era um jovem respeitoso, ele respeitava. Mas, como o diabo gosta de perseguir aqueles que servem a Deus, ei, se você serve a Deus, preste atenção, o diabo vai fazer o possível para te derrubar. O diabo vai fazer o possível para colocar montanhas na sua frente que você não vai conseguir passar. Porque é assim que ele faz. Ele consegue nos iludir, consegue nos dilubriar e enganar a ponto da gente não perceber que nós estamos afundando. Esse é o papel dele, ele é mentiroso, ele é enganador, né? E ele fez isso com a esposa de Potifar. Ele fez com que a esposa de Potifar colocasse os olhos em José, e José rejeitou ela e, enfim, deu um bafafá danado. Aquela mulher não gostou muito de ser rejeitada, o diabo incitou e ele acabou preso. Não foi morto porque Potifar, lá no fundinho, ele sabia que José era um cara honesto, e porque Deus estava por trás de tudo isso. Já na prisão, aí ele foi preso, ficou preso injustamente. Já imaginou ficar preso injustamente? Já imaginou você ser acusado de fazer alguma coisa e você não ser o culpado? Não parece que Deus está contra a gente? Não parece que às vezes a gente tem aquela decepção e fala: onde que Deus está? Por que Deus me esqueceu? Sabe de uma coisa, queridos? Deus não esquece do seu filho. Deus não esquece de você, jovem. Deus não esquece dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus parentes. Deus não esquece. Quando parece que Deus esqueceu da gente, mas se nós mantivermos a fé, Deus ele faz um milagre em nossa vida que é maravilhoso. E foi assim com José, esquecido lá na prisão, revelou alguns sonhos. Um copeiro voltou para atender lá na casa do rei, o padeiro foi morto, e o copeiro, ele falou com o copeiro, falou assim: cara, quando você chegar lá, não esqueça de mim, lembre-se do que eu fiz para você, beleza? E o copeiro feliz da vida: não, sem problema, claro, com certeza. E nada, passou 2 anos e o copeiro nem lembrava dele. Já imaginou? Preso, se sentindo só, mesmo tendo ajudado alguém, e essa pessoa não lhe retribui. Já aconteceu com você? Fazer alguma coisa para alguém e depois se sentir esquecido? É assim que o diabo quer que nós nos sintamos. Às vezes nós fazemos as coisas e as pessoas não estão nem aí. E aí lá no fundo o nosso ego está meio magoado, porque nós somos assim, nós gostamos às vezes de ser elogiados por algo que nós façamos,
ou elogiado, ou sei, enfim, bajulado, né? E o diabo então coloca aquele sentimento de tristeza em nós, mas não em José, porque José confiava em Deus, e ele sabia que Deus iria olhar para o lado dele. Mesmo sendo ele jovem, ele sabia que Deus tinha um milagre para a vida dele. Querido jovem, Deus tem um milagre para a sua vida. Se você acha que o fato de Deus não ter feito algo grandioso na sua vida, Ele não tem feito milagres, o fato de nós estarmos vivos aqui já é um milagre. Porém, nós queremos mais. Como seres humanos, a gente sempre quer mais. E às vezes a gente fica esperando que Deus faça um milagre assim na nossa vida, o milagre que nós queremos, é claro, não o que Deus quer, mas e Deus não responde, a gente acha que Deus está chateado com a gente, que Deus não me ama, que Deus não gosta mais de mim. Mas queridos amigos, meninos, crianças, jovens, Deus nos ama. Deus tem um milagre para mim e para você. Um milagre poderoso. Poderoso. Quando nós mais estivermos precisando, Deus vai fazer o milagre em nossa vida. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. Mesmo nós não merecendo. Mesmo nós às vezes estando tão distante dele, Ele nos ama. Tenha certeza disso. Ele fez de José um presidiário, acusado injustamente. Ele fez de José o quê? Um governador. O milagre na vida de José foi realizado. Deus usou aquele jovem que guardou a fé, que se manteve firme aos mandamentos de Deus. Deus o honrou pela sua fé. E saiba você que Deus vai honrar você pela sua fé. Você que é jovem, que está próximo de entrar para a faculdade, saiba que o inimigo vai tentar colocar coisas na sua cabeça que farão com que você fique indeciso se realmente nós somos frutos de uma criação de Deus ou se nós somos frutos de uma evolução. O diabo vai querer fazer com que você acredite em muitas mentiras. Vai trazer até você pessoas que talvez pareçam estar do seu lado, mas não estão. Querem trazer o engano. Mas saiba que você é especial para Deus e que Ele quer fazer na sua vida um milagre. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer que você seja vitorioso. E às vezes a gente nem percebe os milagres de Deus, sabiam? Sabiam que às vezes a gente não percebe aquilo que Deus faz em nossa vida? Eu me lembro um dia que nós estávamos na igreja, reunidos, e chegou um jovem mesmo, uns 19, 20 anos. Esse jovem, ele chegou para a gente e falou que ele conhecia algumas pessoas da igreja, de uma igreja próxima, e esse jovem pediu para a gente uma ajuda. Ele disse que ele era portador do vírus HIV, e ele precisava ir para uma cidade fazer um tratamento, e lá ele conseguiria o tratamento e tudo mais. E pediu a gente uma ajuda financeira e falou realmente que conhecia algumas pessoas, que havia sido desbravador, né? E citou o nome dessas pessoas, e realmente esse jovem havia sido um desbravador na igreja, a mãe dele era membro da igreja ainda, inclusive. E esse jovem pediu dinheiro para a gente, falou que ia se tratar. E um dia, uma semana depois, eu estava passando próximo ao bairro que esse jovem morava, e esse jovem estava num bar, com uma série de amigos lá. Estava no bar, bebendo e tudo mais. E eu fiquei com raiva naquele dia. Eu fiquei com raiva. E deixei, falei, Deus sabe de todas as coisas, né? Se ele ajude má fé, enfim. Mas na outra semana, naquele mesmo bairro, eu fui lá fazer um trabalho, e quando eu estava voltando, eu fiquei sabendo que aquele jovem havia morrido. Ele estava devendo droga, e ele estava no mesmo bar que eu vi, e quando eu passei, eu fui ver a família lá chorando. Depois nós sabemos, a sua mãe, a membro da igreja, e aquele jovem que havia sido um jovem desbravador, que havia dedicado algum momento da sua vida a Deus, ele havia perdido a sua vida tragicamente. Queridos, isso não é o que Deus quer para nós. O milagre que Deus tem para mim e para você não é de maneira nenhuma uma tragédia. O que Deus quer é vitória. O que Deus quer é levantar a nossa vida.
mas Ele quer levantar a nossa vida espiritualmente, para que nós possamos abençoar a vida de outras pessoas. Então saiba que às vezes parece difícil e que Deus realmente está longe, mas Ele não está, Ele está trabalhando. Deus trabalhou na minha vida, na vida do meu filho. Eu tenho 2 filhos, um tem 25 e o outro tem 20, um faz 26, o outro faz 21, né? E o filho, eu dei muito trabalho também para os meus pais. Eu não sei se você dá trabalho para os pais, mas enfim, o meu filho mais velho ele voltou da escola, estudou no colégio adventista em 2009 e ele voltou muito chateado, porque ele não queria vir, mas eu não tive condição de deixá-lo lá. E ele veio e ficou meio revoltado e começou a andar com uma turma aí que não valia a pena. E eu tive o desprazer de nunca ter bebido, de nunca ter tido nenhum vício. Eu tive o desprazer de um dia ver meu filho ser deixado carregado no portão da minha casa por outras pessoas e foi embora. O frio. E aquilo ali, eu coloquei meu filho para dentro e ele estava bêbado. Ele não aguentava ficar em pé. E aquilo me chateou tanto e eu não sabia mais o que eu fazia. E eu só pensava em como imagine, como eu poderia ajudar o meu filho. Mas como que eu ia ajudar o meu filho? Eu não sabia, eu buscava e não sabia o que eu podia fazer. E uns anos se passaram. Em 2013, eu já não aguentava mais, a gente estava num clima muito difícil aqui em casa. E o meu filho veio me falando assim que ele queria, se eu podia ajudar ele não estava trabalhando, se eu podia ajudar ele, porque ele queria ir numa festa de ex-alunos lá da FAD Minas, ele havia estudado lá. E naquele mesmo momento o diabo me usou. E eu com um tom de vingança, eu falei, não, de jeito nenhum, você não tem me dado trabalho com isso e daquilo, eu falo para você e você, né, não faz, então de maneira nenhuma, não vou te ajudar. E ele ficou chateado porque ele queria muito rever os amigos dele lá na FAD Minas. E eu falei que não. Mas Deus age independente de nós. Amém. Graças a Deus por isso. Que Deus manda anjos e Deus escuta a oração. O que eu não sabia é que meu filho orava todos os dias. E todo sábado de manhã meu filho acordava com a vontade de ir para a igreja, mas os amigos ligavam e chamavam para outras coisas e ele já ficava meio confuso. As luzes do mundo, e ele ficava indeciso, mas ele orava, ele pedia a Deus ajuda. E agora a ajuda dele podia depender de mim, mas eu fiz o quê? Eu falei, não fui. Um amigo meu, um anjo enviado pelo Senhor, ele ouvindo aquilo, ele vindo a insistência, ele virou para o meu filho e falou assim, eu pago a sua passagem. Sem que eu soubesse, ele pagou. Eu confesso que eu fiquei até chateado no início. E meu filho foi para a FAD Minas em 2013, setembro de 2013, final de agosto, início de setembro. E ele lá encontrou os amigos novamente, aquela galera que havia estudado com ele e tudo mais. E alguns ali se marcaram e falaram assim, olha, vamos à noite na cidade, a gente vai beber, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. E ele no meio da turma. Aí o segundo anjo, da segunda parte do milagre que Deus fez na minha vida, entrou em cena. Uma jovem que havia estudado com ele, virou para ele e falou assim, Luiz Henrique, seu pai não é ancião da igreja? Você não é da igreja? Você vai com esses meninos para quê? Para quê? Só por onda? Ele, não, eu vou, não sei o que. Ela falou assim, mas por quê? Você não sabe falar, não? E ele ficou meio assim e tudo, e aí os dois continuaram conversando, e para encurtar aqui a história, ele voltou lá da FAD Minas diferente. Ele não saiu com os jovens aquele dia. Ele voltou diferente e quando foi em dezembro, aquela jovem que havia conversado com ele veio nos visitar. Ele já havia ido lá para Juiz de Fora, onde ela mora. E os dois começaram a namorar. E para a honra e glória do Senhor, o meu filho voltou para Deus. Largou o mundo. Imagine o milagre que Deus fez na minha vida. Eu não me contenho de tanta emoção. O milagre foi tão grande. Eu trabalhei para que isso não acontecesse, mas ele orava. O milagre era dele, não era meu. E Deus operou na vida dele. Querido jovem, talvez a sua casa tenha um lar dividido, os pais com problemas. Lembre-se que você é um filho de Deus e a sua oração tem muito valor para Deus. Clame a Deus.
Peça a Ele um milagre da restauração na sua casa, no seu lar. Peça a Ele um milagre na sua vida. Se alguma coisa está difícil, o pecado está muito forte na sua vida. Se o inimigo tem te tentado em coisas que talvez você não consegue resistir, clame a Deus. Ele tem um milagre preparado para você. Ele tinha um para o meu filho, e eu tomei um tapa de luvas. Deus mostrou e falou assim: você não resolve o problema de ninguém, eu resolvo. Deus é maravilhoso, meu querido. Meu filho hoje é casado com essa jovem, vai fazer 5 anos de casados, e eu louvo a Deus pelo milagre que Ele fez na minha vida, na vida do meu filho. Pense, você é importante para Deus. Você é um servo de Deus. Se alguma coisa está difícil na sua vida, você pode e deve clamar a Deus, porque Deus, Ele é maravilhoso, Ele é tremendo. Ok? Muito obrigado por essa oportunidade de falar com vocês. Espero que eu tenha contribuído, espero que vocês possam ter a certeza que Deus, Ele é grandioso e que Ele realmente quer trazer vitória na sua vida. E isso tudo começa com um milagre que Ele tem para você e para sua casa. Tenha fé, desbravador. Acredite. E lembre-se que se você estiver se desviando do caminho do Senhor, clame a Deus que Ele vai trazer você de volta. Amém? Deus abençoe. Eu gostaria de novamente orar com você. Eu estou aqui, irmãos, com a mão um pouquinho para baixo aqui, é porque tem alguém aqui, vou mostrar para vocês, olha, que não me deixa em paz. Olha, ele está aqui, eu estou pregando e ele está que fala comigo. Esse é o meu neto. Olha para cá, neto, olha aí, ó. Olha lá, olha a câmera. Vou orar aqui com vocês. Querido Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grandioso. Obrigado por esses minutos aqui de reflexão. Que o Senhor possa nos abençoar e abençoar a vida dos seus meninos em qualquer lugar desse planeta. E eles possam, querido Deus, ser salvos por Ti. Que o Senhor possa abençoar a vida deles. E que eles possam clamar a Ti e o Senhor possa responder segundo a Tua santa vontade. Eu clamo a Ti, ó Deus, pelos milagres que o Senhor tem para a nossa vida. Confiando em Ti, eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Tchau.